aquilo que o indivíduo quer para si no momento, porque também modifica. Tanto que você tem lá o rádio, né? Antigamente a gente usava o seletor. Você ajusta numa sintonia, assim é o nosso processo de evolução mental também. Então, obsessão simples. Um espírito está passando pela rua, simplesmente, se ele está conectado com as que a gente diz que é notório, a questão da atração, ele então, ali, olha, aquela menina, gostei, vou me aproximar. E ele se aproxima e começa a falar. Muitas vezes até ele desconhece, até incompreende o processo da sua desencarnação, nem sabe muitas vezes está desencarnado. Né? Tanto que algumas obras dizem de espíritos que chegam perto da pessoa e começam a conversar e ninguém me dá bola, ninguém me dá ouvido, eu estou numa situação perturbadora de um sonho, de um pesadelo, que coisa, né? Até na própria família, dentro do próprio lar, as pessoas não me dão mais atenção. E leva um tempo para o indivíduo sair daquela perturbação e, opa, alguma coisa aconteceu, né? Mas é interessante, eu estou vivo, né? Porque está muito associado à questão do corpo físico, e o corpo espiritual é semimaterial, e o espírito sendo semimaterial, ele vai sentir matéria, né? Então, é um processo simples, ele começa a influenciar a pessoa a falar, conversar. A pessoa, então, ela vai dar a abertura naquele momento e passa a ser motivada e alimentada naquele processo. Ainda é uma obsessão simples. Se esse indivíduo for muito vicioso, muito viciado, ele vai começar a sugestionar determinadas coisas que são atrativas a ele para que ele possa, já que já está interpenetrando através do processo mental, ele começa a passar a ter o seu sensório, o seu corpo sensorial absorvendo as emanações da emoção daquele indivíduo. Aí a obsessão que era simples, ela já passa a ser um processo mais ataviado, mais arraigado, mais introjetado. Entenderam? Uma obsessão simples. E ela, muitas vezes, ela pode desconsiderar de uma hora para outra. Passou. O indivíduo se afastou, despertou, seguiu o caminho dele, sentiu afinidade naquele momento e depois não se sentiu mais, foi buscar outros aspectos para a sua vida, ou o indivíduo simplesmente percebeu que alguma coisa no seu campo sensório não estava legal e mudou o seu psiquismo e tentou alijar de si aquela energia. Isso acontece. Vem um pensamento, a gente fala assim, que coisa, o pensamento não é meu, não é? Aí a gente, André Luiz ensina e gente, dá certo. Ele fala para a gente menear a cabeça, balança a cabeça. Né? Como se alijando de si aquela energia. Nós fazemos isso instintivamente e funciona. Funciona. Vem um determinado pensamento que é desagradável, a gente faz assim, não. Tem umas pessoas que falam em voz alta, em bom tom, né? Ai, afasta de mim. Ou sai para lá. Então, tem pessoas que ainda falam considerando, sai para lá, encosto. Porque realmente o indivíduo chega, o espírito chega e encosta. No modo de dizer. Ele fica bem próximo, né? Agora, se você permite e dá colo, ele vai deitando naquele comodismo e pode fazer morada. Aí complica. Passa de uma obsessão simples para uma obsessão mais, né, conectada. Mas ele vai falar depois da fascinação. Então tem esses três aspectos, a simples, que é muito fácil, a pessoa vai na casa espírita, toma o passe, o indivíduo desencarnado também não está envolvido num aspecto de cobrança, de lei de causa e efeito, então ele já é levado e socorrido para o mundo espiritual. É o mais comum que acontece. Ele pode até estar trazendo alguma sensação de desagrado, que ele nem percebe, devido à situação em que ele desencarnou, que ele se encontra energeticamente. E o indivíduo sensível, vamos dizer aí, o médium, ele vai perceber isso. Aí outras pessoas que dizem não ter
tanta sensibilidade, mas vai dizer assim, eu tomei o passe, eu estou me sentindo tão bem, porque alijou ali aquela energia, separou, bloqueou, e o indivíduo foi encaminhado, ou até mesmo simplesmente afastado, porque de repente não está nem no momento de ser socorrido, precisa ainda de passar por uma incorrência do mundo aqui, conturbado, processo da desencarnação. Mas aí vai dizer-se de uma obsessão que é muito interessante, é a fascinação, que é a mais complicada, até aquilo que era considerado a subjugação, que é quando o espírito faz e acontece com o corpo, porque aí já não sou eu quem vivo, mas é o obsessor em que vive em mim, é a subjugação. A fascinação é muito interessante, porque ela é de aspecto intelectual. Tanto que, às vezes, o indivíduo sabe que está obsidiado e não consegue sair do processo. Porque tem que ser mesmo trabalhado uma questão ali de humildade. Porque o indivíduo é tão inteligente e se considera tão, né, que ele não tem força para desvincular daquele processo. Enquanto ele não quitar o último centil, ou seja, enquanto ele realmente não agimentar recursos, aí a gente lembra do monetário, né, das finanças da poupança do mundo material, mas aí vamos dizer de questões morais. O exercício da caridade, o trabalho voluntário no bem, o esforço de domar as suas más tendências, as suas más inclinações. E isso é um constante, porque tem coisas que a gente sente desafiadoramente que parece que é impossível, né, a gente superar em determinada existência, né, em determinada reencarnação. Mas a gente vai se esforçando. E a fascinação, ela leva muito tempo para ela ser dissociada, porque ela não depende do espírito socorrista, ela não depende do espírito obsessor, ela depende do obsidiado, tão somente. E ela é bem complexa. Então a gente tem que estudar o capítulo 23 e André Luiz explicando sobre isso. A subjugação é a questão do espírito que realmente passa a ser um joguete, mas ela, por intervenção dos espíritos superiores, porque aí são dois, basicamente, no mesmo nível, que é aí o processo de lei de causa e efeito, né? A obsessão, ela sempre está calcada em aspectos de experiências de vidas passadas. Não obsessão simples. A obsessão simples é um processo natural. As pessoas simplesmente, é como você vê uma pessoa, que pessoa bonita, que pessoa simpática. Você nunca viu aquela pessoa e nunca viu mesmo. Você sintonizou com aquilo que ela aparenta e com a energia que ela irradia, que é semelhante àquilo que você sente. Agora, quando você vê o indivíduo e identifica aquela pessoa e sente antipatia, ali foi detectado realmente o inimigo do fatal. Ai, não, fulano, todo mundo gosta, ele é a pessoa parece aparentemente até educada, mas eu não aguento nem ouvir a voz. Pode ter a certeza que tem aí um antagonismo vibratório de energia, que foi, com certeza, vivenciado em vidas passadas. A não ser quando aquela pessoa é tão energeticamente negativa que todo mundo sente a mesma coisa, é diferente. Porque às vezes uma pessoa fala, não, mas você sente isso dela, é uma pessoa tão bacana. Pô, é meu amigo. Mas, ó, é seu amigo, mas sinceramente, não bate comigo. Aí a gente ainda coloca a culpa no santo, né? Ah, meu santo. Outros falam meu anjo. Ah, meu anjo não combina com o anjo dele. Anjo e santo já estão num patamar de evolução muito superior, mas a gente quer colocar a culpa em alguém e até o santo e o anjo leva nessa hora, né? Quando é a gente mesmo. E aí vai falar das causas da obsessão e os meios de combater. Mas isso aí fica para dever de casa. Livro dos Médiuns, capítulo 23. Tá? Vamos ver lá no Evangelho. Tem dois evangelistas que comentam. Um deles é Lucas. E Lucas vai comentar no capítulo 11, versículos de 24 a 26. Olha como que ele vai dizer. Obviamente, depois de alguns fatos que acontecem, em Mateus a gente vai ver uma diferença, porque parece que Jesus introduz assim no meio de uma fala como se não tivesse nada a ver com nada. Mas, obviamente, que sempre tem
um hífen de ligação, né? Ele vai dizer aqui o seguinte: quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares secos, buscando repouso e não achando. Diz: tornarei para minha casa de onde saí, e chegando acha varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali. E o último estado desse homem é pior do que o primeiro. Vocês perceberam que coisa interessante? Ele vai falar aqui que a casa está varrida e adornada, né? Lucas. Olha a assimilação que difere de um evangelista para o outro. Agora vamos lá em Mateus. A mesma passagem. Ele já coloca um I, vírgula. I é a sequência de uma fala, a sequência de uma exortação, de um ensinamento. Aí ele vai dizer: e quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso e não encontra. Então diz: voltarei para a minha casa de onde saí. E voltando acha desocupada, varrida e adornada. Agora aqui, entra desocupada, varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali. E são os últimos atos deste homem piores do que os primeiros. Assim acontecerá também a esta geração má. Você já está percebendo aqui que Jesus está falando de processos gradativos de obsessão. Querem ver? Então a gente vai retomar lá Kardec. Uma obsessão simples. Mas por identidade de sintonia e afinidade. Como nós explicamos, a obsessão simples pode ser tão somente através da sintonia. Um ajuste que a gente teve mentalmente. Mas às vezes não há afinidade, então o espírito, por si só, ele se afasta. Perceberam? Quando a gente diz que todos nós temos afinidades com o bem, todos os espíritos têm afinidades com Jesus. A gente vai ver isso com os discípulos, por exemplo. Todos se sintonizavam com a fala de Jesus e atendiam ao seu chamado, não é isso? Os discípulos. Tanto que na convocação dos discípulos a gente vai percebendo, Jesus convoca e eles se levantam desses seus afazeres e seguem Jesus. Levi, Mateus, né, o publicano, ele estava na coletoria. Jesus chama: o que está fazendo? Eu estou colhendo impostos para César, que eu sou um publicano. Então vem agora coletar outro tipo de bem, de recursos. E ele imediatamente, depois ele vai falar que ele reconhecia aquela voz, não sabia de onde. Sintonia. Nós vamos ver uma passagem muito interessante. Quando os discípulos, despedidos por Jesus, vão atravessar o lago, e daí a pouco eles estão indo para o outro lado, da outra margem do lago. Não é isso? Jesus tinha mandado eles atravessar o lago. Daí a pouco a água se empolga, e aí começa aquela tempestade no meio do mar, e eles, com medo de se soprar, começam a gritar apavorados, e aí Jesus vem caminhando sobre as águas. Pedro tinha uma sintonia extraordinária com Jesus, mas quando ele vê, ele fala assim: é um fantasma. E a maioria dos outros achavam que era. O que acontece com João? É o Senhor. João tinha sintonia e afinidade. De maneira tal que ele era chamado de discípulo amado de Jesus, por causa disso. Na última aparição de Jesus, uma das aparições de Jesus, já posteriormente à crucificação, eles estão pescando a noite toda ali, naquela busca toda, nem conseguem. Deixa aí, Jesus aparece na praia e pergunta se eles têm alguma coisa de comer. Eles estão lá no meio do mar, trabalhando a noite toda, Jesus pergunta: tens algo de comer? Aí eles não reconhecem, mas Pedro olha e fala: é o Senhor. Aí, João, né? Aí Pedro mergulha na água e vai lá, e quando chega lá já tem um peixe com uma parte de comida e preparado ali o breakfast para eles. Jesus já estava com tudo preparadinho. Ele perguntar: tens de comer? Não, eu tenho. Né? No processo da obsessão é a mesma coisa. Sintonia e afinidade. Porque de acordo com a nossa mente, é o que a gente vincula. O valor que a gente
retém, porque é tudo momentâneo, nada a gente detém, somente a experiência no bem, o mal é um aspecto transitório, né? Onde estiver o teu coração, aí está o teu tesouro. Onde a gente associar valores, está aí, obviamente, aquilo que a gente conecta. No aspecto tanto do bem quanto do mal. No aspecto tanto da obsessão quanto da correlação no processo que promove o nosso crescimento em conjunto, associando às mentes que estão, logicamente, elaboradas para uma caminhada no processo de seletividade normal da evolução humana. O que não quer dizer que não seja normal também a obsessão. No processo da evolução que nós vivenciamos, é o estágio da nossa evolução, do momento que a gente está vivenciando. Então, nós vamos nos identificando com aquilo que a gente sintoniza. Por isso que a doutrina nos propõe um ajuste de sintonia. Buscar sintonizar com coisas boas, bons pensamentos, porque eles vão favorecendo sentimentos novos, né? Porque o sentimento antecede até o pensamento. A gente sente e depois a gente pensa. Porque é do automatismo da vida sentir. É da programação divina sentir. A racionalidade vai favorecendo, né, a assimilação daquilo que a gente está sentindo. Tanto que muitas vezes a gente precisa de interpretar, por que eu estou sentindo isso? O que é isso que eu estou sentindo? Porque é instintivo. O racional veio depois, né? E aí a gente vai processando. Vamos agora ficar em Mateus, porque essa palavrinha a mais aqui, né? Como a gente viu aqui em Lucas, vocês viram aqui interessante? Achando a varrida e adornada, né? Lucas fala achando a varrida e adornada. Aí Mateus vai falar que ela está desocupada, varrida e adornada. Então vamos ver aqui o que é interessante. E quando o espírito imundo tem saído do homem, o que eram os espíritos imundos naquele momento em que Jesus estava presente? Que já era considerado desde o Velho Testamento. O espírito imundo. O que é um espírito imundo? Vai trazer a questão sujo, né? Espírito sujo. Um indivíduo sujo vai ser distinto de um limpinho, um espírito limpo, um espírito asseado, um espírito que se banha, que troca suas vestes, que tem um cheiro agradável do seu corpo, que não vão fazer de forma alguma distinção das coisas que acontecem no mundo para aqueles que não têm, né, o recurso, que estão vivendo uma prova, ou muitas vezes até uma expiação, como um homeless, por exemplo, que muitas vezes tem um cheiro desagradável. Mas que muitas vezes, em casos até que a espiritualidade diz que a alma deles tem um cheiro muito mais agradável do que aquele que está perfumado. Aí a gente não pode fazer julgamento, porque a gente desconhece, não temos a visão, né, do psicoscópio que os espíritos têm. Você sabe, né? Aqui na porta do centro, de todos os centros, templos, igrejas, toda a agremiação religiosa e que trabalha de tratados de psicologia, de tratamentos, todas as clínicas, ele tem um espírito ali que tem um psicoscópio. Vocês, como o André Luiz fala, que é um aparelho pequenininho, que os técnicos, pessoas no plano espiritual treinados, porque nem todos têm a visão clarividente, como o André Luiz aprendeu a ter com os instrutores, ele olha ali, e é aquilo que a gente irradia, eles percebem, né, o que compõe e o que decompõe a nossa personalidade. Então chama-se psicoscópio. Quando eu ouvi falar essa palavra a primeira vez, eu fiquei encantado, né? Eu falei, meu Deus, um dia eu quero ver esse psicoscópio, mas não vou olhar para mim, não. Porque vai ficar complicado. Então, e quando o espírito imundo tem saído do homem, vamos dizer que já houve um processo anterior. Então, o espírito obsessor, ele já associou, muitas vezes ele até nem é obsessor, é um espírito necessitado, um espírito perdido, um espírito que ignora a sua própria condição, nem sabe que está desencarnado. Quantas vezes nas reuniões
mediúnicas e nas reuniões de desobsessão, o espírito não sabe. E você não vai falar para ele, ó, você está morto. Senão você mata o espírito de susto. Só em situações muito especiais que é necessário um choque devido ao espírito ser muito arredio, muito rebelde, muito cruel, aí é preciso dar mesmo um choque. Mas são casos muito especiais que a própria espiritualidade faz, no momento adequado, porque não fazem assim imediato, não. Às vezes leva décadas, talvez séculos. Mas chega um determinado momento do limite, da saturação. Aí o indivíduo tem que ser realmente chamado a atenção, né? Aí vai dizer, o espírito imundo tem saído do homem. Mas, gente, tem determinados momentos que até o espírito obsessor fica cansado da presença do obsidiado. Então ele dá uma folga. Vocês já perceberam os próprios comportamentos de pessoas que são chamadas aquelas endemoniadas? Ela tem um momento de tranquilidade. A gente vê isso no próprio Evangelho. Ah, Senhor, meu filho tem hora que ele cai no fogo, tem hora que ele cai na água. Não é que ele pula na fogueira e depois pula no mar, não. É um símbolo do que é a calmaria, do que é a agitação. Eu vim, trouxe ele para os seus discípulos e eles não puderam me ajudar a socorrer o meu filho. Aí Jesus, por misericórdia, compadece daquele pai e salva aquele jovem, né? Que é uma passagem muito bonita, que está inclusive no livro do Djalma Argolo, O Encontro com Jesus. Lindo de se ler. Então, o espírito é imundo, ele está sujo, ele está comprometido. E olha que, conforme a gente diz, ele está limpinho, cheiroso, perfumado fisicamente, mas o espírito pode ser que está com muita sujidade, né? Então a gente pode fazer acepção de pessoas, nem fazer julgamentos, porque nós não sabemos o que é que realmente nós estamos no momento, né? Então, anda por lugares áridos. Ele saiu e aí vai por lugares áridos. O que é lugar árido? Seco, não? Seco. O que mais? Um lugar seco a gente pode entender como um lugar desértico, não é isso? Quando Jesus falou lugar árido, imediatamente aquelas pessoas, porque eles tinham um deserto na proximidade, eles já se lembravam logo do deserto. E o deserto é algo que não tem atrativos, não é isso? Não tem vida, não tem atrativos, não tem subsídios, não tem subsistência. Não tem nada que vamos trazer para uma coisa do nosso paladar, que apetece, né? Que traz sabor. Então ele saiu daquela situação e ele anda por lugares áridos. Mas por quê? Ele buscou lugares áridos? Aí a gente tem que interpretar. Não é que ele andou por lugares áridos pela sua opção, não. É porque ele não encontrou em outras mentes aquilo que ele estava associado até então, perceberam? Então vamos dizer, por exemplo, eu chego aqui, um companheiro, e tento influenciá-lo. E ele não dá abertura para mim, lugar árido. Entenderam? Eu chego perto dele, perto dela, perto de qualquer um de vocês na condição de espírito perturbado, viciado e com necessidade de aspirar, de vampirizar, porque é isso que acontece mesmo no processo obsessivo. Por mais simples que seja, é uma questão energética. O espírito ele precisa de energia. Ele precisa de energia. Então ele vai, se acopla ali, se justapõe, e a sintonia vai trazer aquela onda magnética que vai passar a alimentar. E aquilo pode se ajustando de maneira tal em que vincula a afinidade. Aí ele vai dentro de todos aqueles aspectos negativos e indutores de vício que o indivíduo tem e vai se acoplando. E ele vai tomando conta. É igual o vegetal parasita. Ele vai vincando as suas raízes ali no caule da árvore e vai se penetrando de maneira tal que a árvore de repente passa a ser o seu mundo, a sua existência. O processo da simbiose mental que André Luiz vai dizer, e a gente vê a simbiose no mundo animal, em que associa-se de maneira tal a interdependência. Quando isso acontece, a obsessão já instalou de uma forma em que
Um alimenta o outro através daquilo que irradia de si. De maneira tal em que, em determinadas obras, os espíritos falam que processos de obsessivos de longa duração, o obsessor não pode nem afastar do obsidiado, porque o obsidiado, o encarnado, desencarna pela falta do nutriente viciante de energias que são ali trocadas. Que coisa, não é, gente? Você lembram disso, das falas dos espíritos? Então, tem saído do homem ainda por lugares áridos, buscando repouso e não encontra. Então, o obsessor, ele fica cansado do obsidiado. Ele vai procurar, deixa eu buscar uma coisa nova. É como a gente, por exemplo, está entediado de uma determinada situação, em um determinado dia, e aí a gente fala, vou sair agora, dar umas voltas, fazer uma coisa nova, diferente. Sair da situação. E muitas vezes a gente faz, né? Por exemplo, a gente sai de casa, vai fazer uma viagem tão agradável, vai para um lugar bonito, aquilo que reconforta, aqui e tal. Mas chega um determinado momento que a gente tem que voltar para casa. Melhor que tenha sido a viagem, quando a gente chega em casa e fala assim, mas que coisa boa estar em casa. Porque aqui em casa eu... Né? O processo de obsessão é a mesma coisa. Só que o espírito, ele não vai encontrar os atrativos. Se ele encontrar o atrativo lá, você fica livre momentaneamente daquele, porque ele vai encontrar um outro que traz mais favor. Só que isso vai ser dentro da lei de causa e efeito. Só se alguém tiver para com ele um débito maior do que tem para consigo. Aí você é um beneficiado. Graças a Deus aquele lá foi mais violento do que eu. Entenderam? Parece que é coisa para rir, mas é uma realidade. E é sério. É muito sério, né? Então, buscando repouso e não encontra. Então diz, aí o indivíduo tem estratégia. André Luiz fala assim, vocês tomem postura, vocês se organizem, porque as trevas são organizadas. Existe no mundo espiritual cursos para obsessores se interpor de maneira a tomar em conta do indivíduo até o processo de subjugação. Porque quando o indivíduo é muito inteligente, aí a questão vai no campo da fascinação. E é muito difícil, né? A gente retomando aqui a questão da fascinação. O indivíduo se acha muito inteligente, então o espírito vai alimentar aquilo nele. E ele vai ser cada vez mais vaidoso e pretensioso, porque vai acreditar que ele, do centro espírita, ele é o mentor da casa. E não dá nem passividade se for médium, não, porque ele acha que ele é superior ao próprio guia. Assim é o aspecto. Mas aí o obsessor, ele dá passividade a todo instante, porque ele está no processo de retroalimentação através do orgulho e da vaidade. É complexo, não é? Então diz, voltarei para a minha casa. Olha que interessante, a coisa ficou com uma complicação, porque agora é minha casa. Onde que a gente ouviu falar sobre obsessão e casa? Que ligação tem isso a ver uma obsessão com casa, né? E o espírito precisa de casa? O espírito é imortal, é imaterial. Ele precisa de casa, é casa física. A gente vai lembrar de André Luiz falando da casa mental. Né? Casa mental. A casa aqui na América, na Europa, nos países frios, mesmo na América Latina, os países onde tem um inverno mais rigoroso, ela tem 3 níveis, né? Tem um basement, porão, tem ali a casa do convívio, pode ter até 2, 3 pavimentos, que seja. Mas depois tem o sótão, né? É. Aí a gente vai perceber que o de baixo e o superior são muito pouco visitados por nós. Mas o sótão, que é o superior, que lá no estudo sobre a evolução, na Gênesis, lá na Arca de Noé, é a portinhola onde se vai observar a melhoria do tempo. E no porão ficam os animais de grande porte. No térreo fica o convívio de Noé e a sua família. Né? Assim somos nós também com a nossa casa mental.
O nosso porão é o nosso subconsciente. Ali tem os animais de todas as espécies e ainda em casal. Marido e mulher, macho e fêmea. Porque no processo da obsessão, quando o espírito violento impulsiona a agressividade, a gente dá até patadas. Já ouviram falar? Não, fulano tá parecendo um cavalo burro, né? Tá dando até patada. Ou então fala assim, ó, tá igual uma serpente, é igual uma cobra venenosa, né? Com a peçonha sair pela boca, pela língua. Quando na verdade é pelos dentes, né? Então, a gente solta mesmo o urso, o leão. Também tem aqueles bichinhos mais, né? Pode sair um gatinho, mas é bom quando sai um gatinho, tudo bem, desde que seja dócil, né? Um cachorrinho que não seja violento. Mas tem. Lá no superior é onde penetram as energias do mundo que quer favorecer todos aqueles que convivem naquela casa. O próprio dono da casa e o hospedeiro, no caso, em condição de obsessor. Porque vem o recurso e, para isso, a gente tem que fazer o esforço para soltar o passarinho que vai buscar, né, o pouso através da ação. Quando a gente diz que o tema é obsessão e profilaxia, a profilaxia... Deixa eu buscar aqui, vai ficar bem mais. Olha, significado de profilaxia. O que é profilaxia? É um termo muito utilizado na medicina e na odontologia, que são medidas para prevenir ou atenuar doenças. O termo profilaxia é de origem grega e significa precaução. Então, é precaver, prevenir, né? E é de origem grega e designa estudo de outras áreas do conhecimento. Na medicina, a profilaxia visa prevenir uma doença em nível populacional através de diversas medidas que vão desde procedimentos mais simples, como o uso de medicamentos, até os mais complexos. Então, a gente vai compreendendo aí a questão no âmbito da medicina. Mas nós estamos falando de medicina da alma agora, medicina espiritual. Então, tudo a ver. A profilaxia dentária. Em odontologia, profilaxia é o processo de limpeza e conservação dos dentes para evitar que doenças odontológicas se instalem e tornem mais difícil o tratamento. No processo obsessivo é a mesma coisa. No campo mental, na casa mental. E no jogo de xadrez é usado também, né, para quem conhece. Eu nem sabia disso. Na profilaxia no xadrez. Profilaxia é também um termo utilizado nos jogos de xadrez para designar uma postura onde o jogador toma determinadas atitudes para evitar a jogada do seu adversário, criando estratégias para virar o alvo, para não virar o alvo. Que coisa interessante, né? O processo da obsessão é a mesma coisa. Então, significado de profilático. O que é profilático? Refere-se à profilaxia e significa preventivo, sendo utilizado para designar algo capaz de prevenir ou atenuar determinada doença. Medidas, ações profiláticas, tratamento profilático. Então, a questão realmente, como a etimologia é do grego, cautela. Então, a gente tem que ter cautela, né? A prevenção, então, da obsessão é da... Hã? Jesus fala que a oração é um dos caminhos, mas ele dá duas orientações, uma antecede a essa. Vigiai e orai. Tem gente que fala assim, orai e vigiai. Não, é vigiai e orai. Em Marcos ele fala, olhai, vigiai e orai. A visão dos discípulos em determinado momento, elas extrapolam, né, de acordo com o que ele associou no momento. Então, a vigilância é o primordial no processo de obsessão. Agora, nós conseguimos ser vigilantes 24 horas por dia? No nosso processo de evolução, ainda não. Algumas pessoas conseguem. E elas, obviamente, se notabilizam por isso. Mas no ramerrão da vida comum, no nível geral, a gente vacila muito, né? Porque nós estamos com os nossos impulsos magnéticos envolvidos por impulsos magnéticos de bilhões de espíritos, encarnados e desencarnados.
Mas aí a questão da profilaxia é a vigilância. Nós que já estamos tendo esse conhecimento do processo das influências dos espíritos com o esclarecimento da doutrina espírita, principalmente na questão da obsessão, a gente tem mais facilidade de fazer um ajuste na nossa sintonia quando a gente percebe determinadas coisas. Porque nem tudo é de espíritos. Tem coisas que é da nota, do porão mesmo, do nosso subconsciente, aquilo que a gente já viveu de animalidade, que de determinado momento, ainda na nossa sintonia, ele abre a porta do alçapão e pula para o andar térreo, nosso convívio, para nosso consciente, no estado consciente do momento. Tem hora que não é o obsessor, não, é o próprio indivíduo mesmo que é o danadinho, né? Como se diz. Vamos dar na sequência. Tá dando para acompanhar, gente? Tá tranquilo? Então ele vai dizer assim: e voltando acha, voltarei para a minha casa de onde saí. Então ele já tomou conta. Processo de obsessão simples, vai chegando de maneira tal em que o indivíduo ele passa a ser o parasita daquele ambiente. Por isso que a gente vê que pessoas, em determinado momento, elas começam até a desbotar, a perder a cor, a vitalidade. A pessoa come, pega nutrientes, isso e aquilo. Nem as vitaminas são absorvidas e metabolizadas. Um processo de vampirização. O indivíduo, às vezes, fica cadavérico. Alguns se alimentam muito, né, aquele estímulo animalesco para alimentar, outros perdem até o apetite. Já é um processo mais complexo. Aí é o espírito está querendo mesmo matar mesmo através da desnutrição. É uma vingança mesmo, né? Então, diz, voltarei para a minha casa de onde saí. Ou seja, então eu tinha desvinculado a minha sintonia, mas vou voltar lá. Aí o que acontece? E voltando, acha desocupada, varrida e adornada. Uma casa desocupada, uma casa vazia. Varrida é limpa, não é isso? E adornada, uma casa... Oh, é uma maravilha, não é? A casa está adornada, ela está bem decorada. Olha, ali tem... Imagine, por exemplo, a gente tem uma casa bem limpa, bem asseadinha, né? Está desocupada ali, só para mim. Eu ali que vou, né, continuar no comando daquela casa, e ela tem a decoração favorita, tem tudo que me agrada na casa. Tem todos os atrativos e estímulos que favorecem a minha personalidade. Isso é o campo mental do indivíduo que se permite vivenciar ainda no vício. Olha, ela está desocupada. O indivíduo não busca nenhum compromisso com a renovação. Não quer saber de conhecer, de estudar, de fazer alguma coisa em seu próprio benefício e em benefício do próximo. Aliás, o nosso maior favor é quando a gente está fazendo até para o próximo, não é para a gente não. Principalmente se for sem interesse. Se for por interesse, tá bom. Se a pessoa falar, eu vou porque eu quero ir para o céu, tá ótimo. Porque o Emmanuel fala que a disciplina antecede a espontaneidade. Primeiro a gente faz porque a gente quer merecer, a gente quer ganhar. Depois a gente vai fazendo de maneira tal que vira um hábito comum, a gente até esquece que está fazendo por interesse, vai fazendo por amor. Né? Muda com o tempo. Então a sintonia era nesse aspecto. E aí passa a ser afinidade, porque o indivíduo já passa a ter o desejo de fazer o bem, porque ele já se nutre do bem. Quando ele fala disciplina antecede a espontaneidade, você dá a esmola, dificuldade de tirar aquele trocadinho do bolso para dar, mas dá. Vai fazendo exercício. Aí depois vai ser de maneira tal que você vai dar. Isso aí está trazendo uma coisa simbólica no campo material, né? Porque no aspecto moral é muito mais complexo. Dar o seu tempo, ouvir com atenção, né? Falar apenas o necessário, e assim por diante. Varrida. Aqui a gente vai compreender agora um aspecto de uma parábola, né? Mas está varrida, mas é de bons princípios, de bons sentimentos. Está varrida disso. Está limpa disso. Quando deveria estar acumulada, né? E ele fala nesse aspecto que fica mais fácil. Principalmente, Jesus falava no momento para as pessoas que se associavam à sua fala. Para o pescador ele fala da pesca. Aqui devia ter muita faxineira. Muita dona de casa. E sempre as mulheres eram um número muito maior e considerável nos meios. Né? Aí,
e adornada, como a gente diz, estava cheia de atrativos. É aquela casa, estava varrida, desocupada, adornada. Aí o que ele faz? Então vai, aí ele sai de novo, porque é estratégico. E leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. Olha para você ver, já estava um processo complicado de obsessão. Aí a gente vai perceber que a obsessão, que era uma obsessão simples, ela entra num aspecto mais profundo. E nos processos de obsessões de subjugação, tem casos e casos. A gente vê Jesus afastando as entidades com a sua autoridade, que os discípulos, a princípio, não conseguiam. Você lembra disso? E é com autoridade moral, é com amor. Muitas pessoas, por capacidade de fala, por aspectos intelectuais, por malabarismo de palavras, conseguem afastar momentaneamente um obsessor do indivíduo, mas aquele obsessor muitas vezes passa a ser obsessor daquele que foi o que pretensamente foi o orientador da reunião, no caso do indivíduo, se ele não for humilde o suficiente para compreender que trata de um irmão. Porque em reuniões de obsessão tem pessoas que acham que são superiores. Né? E nós já participamos de reuniões de obsessão em que o espírito determinado fala, vira para o doutrinador e fala assim, ó, você fica calado aí por causa disso, 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 disso. E o indivíduo ficou calado mesmo no resto da reunião, tiver que enterrar, porque falou a verdade. O obsessor, muitas vezes, sabe mais do outro que o seu doutrinador, o pensamento saiba dele. Por quê? Por causa dos pensamentos, né? E por causa do modo de vida. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos. Por que Jesus fala dos 7 espíritos? O que é o 7? Lembra de Maria Magdala? Ela tinha 7 espíritos obsessores. Inclusive uma obra muito bonita fala que depois ela se transformou de maneira tal que não conseguiram acompanhar e não fizeram mudança. Um se tornou um dos protetores dela, porque se converteu junto com ela. Jesus fala aqui dos 7 espíritos, é tudo aquilo que associa os atrativos do ser humano, os 7 pecados capitais. Entendeu? O indivíduo vai ficar associado com um comportamento vicioso em todos os aspectos que atraem o vínculo do indivíduo. Perceberam? É bem complexo a questão da obsessão. E Jesus ensina com propriedade. Porque a gente lendo as obras, a gente vai compreender mesmo, né, a questão da obsessão. Tem as obras através de André Luiz, Obsessão e Desobsessão. Uma obra que o Dr. Bezerra de Menezes escreveu quando ele estava encarnado ainda. Dramas da Obsessão. Não, como que é? Dramas da Obsessão é dele Caivone, né? Não, tem o qual que é? Dele como encarnado. A gente lembra daqui a pouco. É uma obra dele, encarnado, acompanhando as reuniões de obsessão, desobsessão, né? E ele escreve esse livro. É uma brochura, mas interessantíssima. Parece que é Tramas da Obsessão. Por Adolfo Bezerra de Menezes. E aí ele vai dizer o seguinte: então, e entrando habitam ali, e são os últimos atos desse homem piores do que os primeiros. Então, o que tinha de dificuldade instala de maneira tal, porque não houve renovação, não houve mudança. O indivíduo vai para um centro espírita, toma um passo, toma uma frutificada ou palestra, e ele não modifica, mas isso é no aspecto do mal mesmo, que é a pessoa que pensa, o outro que fala mal, os outros que faz fofoca, que sente prazer em ver o outro desmoralizado, caído, sofrido. Pessoas que têm prazer com isso, e tem, gente, pessoas que têm prazer com isso. Sentem prazer com isso. Aponta o defeito do próximo, sentando, como naquela fala vulgar, né? Sentando no rabo para falar do rabo do outro. Um amigo costumava dizer no Brasil, eu sempre me lembro do João Jorge, ele dizia o seguinte: não me aponte os meus defeitos com seu dedo sujo. Né? Então o indivíduo, Jesus dizia, está com uma trava nos olhos e apontando o cisco que está no olho do outro. Tem pessoas assim.
E ele fala na questão do ser réu de juízo, né? Não julgueis para que não sejais julgados. Aí ele vai dizer assim, assim acontecerá também a esta geração má. É a geração que está vinculada no mal. Pessoas que realmente não querem o bem, não desejam o bem, egoísmo, satisfação tão somente própria, não quer de forma alguma dividir o pão. Uma frase muito bonita, Dr. Bezerra na Intimidade relata dizer assim, doa do teu prato, do teu próprio prato, antes que se torne resto. Então é ser dividir mesmo. Né? Ah, a comida está bonita, saborosa, olha que bife suculento. Então vou doar antes que vira resto, porque o resto é resto. Então vamos dividir o pão antes que se torne resto, porque resto já não é caridade, não. É a pessoa, eu ia jogar fora mesmo. Tanto que era muito comum no Brasil as pessoas necessitadas bater nas casas e perguntar se tinha pão velho. Porque o pão velho era mais fácil de, né? E o doutor Bezerra fala para a gente dar do pão novo mesmo, do pão que você acaba de colocar na mesa. Para muitas pessoas é difícil isso. Tem pão velho, tem roupa velha. Né? Aquilo que não te serve mais não é caridade, gente. Já não é caridade. Nem aquilo que você está usando é seu. Nem aquilo que você está usando é seu. Estava ouvindo ainda há pouco o companheiro falar sobre certa feita o espírito de Isabel de Aragão manifesta para o Chico lá em 1927. Isabel de Aragão, a rainha de Portugal, Santa de Aragão, Santa Isabel. E ela fala para o Chico assim, olha, faz caridade, começa a doar pão para os necessitados. E o Chico tinha 17 companheiros na dependência dele, porque o pai já tinha casado duas vezes, né? Os empregados, ele era o único que trabalhava em 3 empregos para poder prover e o pão ainda não era suficiente, era muita necessidade. E ele fala, mas minha irmã, como é que eu vou fazer? Sai e faz que a gente vai resolver a situação. Aí ele com a irmã sai com o pão que seria servido no café da manhã para os outros filhos menores e vão por debaixo do viaduto e distribuir aquele pão com os necessitados que estavam ali. E a partir daquele momento nunca mais faltou pão e passou a ser um estímulo, um trabalho associado às tarefas já que o Chico tinha, com o seu compromisso de amor. Né? Então nós vamos percebendo que tudo aquilo que a gente doa com confiança, com fé, é provido, não falta. A mesma coisa acontece certa feita na casa. Alguém bate na porta e com necessidade, fala, seu Chico, estou precisando de alguma coisa para comer, não tem nada para doar para os meninos lá em casa. O Chico vai em cima da geladeira, né, o pinguim em cima da geladeira, uma bachelinha com 3 chuchus. Aí o Chico pega o chuchu e imediatamente dá para aquela pessoa fazer a sopinha para as crianças e para a pessoa se alimentar. A irmã do Chico chega em cima da geladeira. Chico, cadê o chuchu que eu coloquei aqui? O Chico, minha irmã, passou aqui necessitado aí, eu peguei dele. Chico, era a única coisa que a gente tinha para fazer uma sopa para a gente comer. Minha irmã, nós comemos ontem, nós comemos hoje alguma coisa. Tá bom, eles não tinham nada. Aí foram dormir com fome, né? Fizeram o sinal da cruz, como se dizia, e eu tenho umas lembranças sobre isso. Aí o Chico vai, eles vão dormir, e no outro dia, aquelas casas que a janela se abre para a rua, quarto do Chico, alguém batendo a buzina insistentemente. O Chico abriu a janela, um companheiro coçando a cabeça, falou, Chico, eu tô com a caminhonete aqui cheia de chuchu, o que eu faço com isso? Aí o Chico, já sei. Aí começou o sopão, que até em memória dele, era feito até um tempo atrás, não sei se continua, a sopa aos necessitados, né? Então a gente vai percebendo que a espiritualidade nos estimula a fazer o bem, porque quanto mais a gente vincula ao bem, mais espíritos do bem se vinculam a nós, por causa da afinidade, porque a sintonia todos nós temos. E aí ele vai dizer aqui, né, que isso será como que um acontecimento, no caso, mais complexidade, mais agravamento do campo da obsessão, para essa geração má. Então, para as pessoas que estão vinculadas no mal. Nós que estamos aqui, estamos, de uma certa forma, esforçando no bem. Né? Se a gente estiver passando por algum processo de obsessão, e é bem comum que a gente vá
passar, não vamos achar, porque nós somos espíritos, frequentamos uma casa espírita, que a gente faz o culto do evangelho no bar, que a gente vê na água frutificada, que a gente dá passe, que a gente participa de reunião mediúnica, de tratamento, que a gente está imune de obsessão. Não, a gente mantém a profilaxia através da vigilância, mas a gente não sabe o dia de amanhã. E os compromissos que a gente vai ter que enfrentar. Os enfrentamentos são enfrentamentos inevitáveis, que a gente desconhece, mas que estão ao nosso caminho. E é com Ele, com Jesus, que a gente vai superar. Obsidiado ou desobsedado, mas a gente vai vencendo com Ele através da disciplina que antecede a espontaneidade. Nos esforçando através da oração, através do trabalho do bem, através de uma reflexão, de esforço de bons pensamentos, de domar aquilo que a gente tem de dificuldade em relação ao nosso próximo e até a nossa própria pessoa. Porque muitas vezes o indivíduo tem a dificuldade de aceitar a si próprio, aceitar a vida que a vida lhe impôs, ou que lhe impôs. Né? Aliás, é até muito comum o desagrado com a própria situação, né? Então a gente tem que trabalhar essa questão aí da nossa casa mental. A nossa mente, o nosso pensamento. A receita ele já nos deu. Né? Então, que a gente possa fazer o pão. Muito obrigado, rapaz. Talvez tenha sido até providencial.